Olá, Laís. Me ouve bem? Sim, tá me ouvindo Pronto. também? Sim, tá tudo tranquilo. Deixa eu só ajeitar um pouquinho aqui. Ok. O pessoal tá entrando. Sim, sim. Acho que para começar, né, eu quero muito começar já agradecendo por você ter topado participar, né, desse projeto, né, nesse mês, que é muito especial para nós, né? E Sim. muito feliz por você estar aqui representando a área da linguagem, né? Vou tentar ser imparcial o tempo todo. Nem vou dizer que é a melhor área da fonoaudiologia, não vou dizer, Não é? não é não. Não vou dizer que sou da área de linguagem também, sabe? Em respeito a todas as outras áreas que nós falamos aqui. Mas eu fico Certo. muito feliz, né, por terminarmos, né, essa série de lives com o tema, a fonoaudiologia, né? Com as vivências da mulher negra na fonoaudiologia, sendo uma mulher negra da área de linguagem. Então, eu fico muito feliz por você ter topado participar, né, ter entendido, né, o que eu quis propor com, com esse projeto. Então, o pessoal chegando aí já para ver o agradecimento, né? E eu agradeço também, assim como as outras fomos também toparam participar. E, gente, se alguém gostou da ideia e quiser reproduzir, fica super tranquilo, né? Esse não é um debate que termina no julho. Né? Hoje é o último dia do mês e não é um debate que vai terminar hoje, não é? Esse é um diálogo que Uhum. precisamos ter o ano inteiro. Eu Sim. só aproveitei o ensejo do momento, né? Que é um momento oportuno, mas é um diálogo para ficar aí, para a fonoaudiologia começar a ter cada vez mais, não é? Sim. Então, aí agora eu vou só apresentar Marta, né? Acredito que muita gente já conhece, mas vamos lá. Marta é fonoaudióloga, formada pela Universidade Federal Fluminense, pós-graduada em linguagem, com enfoque nos distúrbios de linguagem, aprendizagem e na atuação em âmbito educacional pelo Cefac, realiza atendimento clínico e na Associação Amigo dos Autistas, né? Tem um currículo incrível já, assim como todas as outras É. das fonos. São novas, né? São mulheres jovens, mas já tem um currículo muito grande, né? Para toda essa carreira. E aí, Marta, para começar, eu queria que você me contasse como foi que você escolheu a fonoaudiologia, ou ela te escolheu. Conta aí pra gente esse momento. Primeiro, eu queria também te agradecer pelo convite. Uhum, É algo que precisamos discutir, sim, né? E te parabenizar por tomar essa decisão de pegar esse espaço e trazer fonos para falar sobre isso, né? Precisamos uhum, conversar, quanto mais conversamos, aprendemos, né? E sim. muito obrigada pelo convite mesmo. Estou muito feliz de estar aqui. Então, a fonoaudiologia. Minha mãe está até aqui assistindo, né? A Fran, outra fono querida também. A fonoaudiologia, ela começou na vida pela minha mãe. Não tem como dizer que Uhum, falar da fonoaudiologia sem falar da minha mãe, que foi a inspiração da minha vida, né? Eu cresci vendo minha mãe na universidade, também na Universidade Federal Fluminense, cursando pedagogia, com suas dificuldades, lutando e demonstrando muito amor pela profissão. Então, era uma pessoa que me alfabetizou, uma professora fantástica, e que me inspirou muito nesse sentido. Eu achava que eu ia ser professora por conta dela. Eu reproduzia muito do que sim. ela fazia no dia a dia. E ela tinha uma creche onde existiam outras crianças e a gente brincava. Numa hora eu era professora, numa hora eu era aluna, e a gente sempre reproduzia tudo aquilo que ela ensinava pra gente no dia a dia. E quando chegou na época de escolher, também minha mãe sempre incentivou tanto eu e minhas irmãs na área da música. Então a gente fazia canto, fazíamos instrumentos, tocamos. E quando eu cheguei nessa época de decidir agora, gente, como juntar a parte da educação com a parte da saúde que eu gostava muito e com esse universo que era Marta, né? Então fui nessa busca durante o ensino médio pesquisando, depois saí do ensino médio, fui para o cursinho ainda com aquela ideia de medicina, saúde, será que eu faço letras? Foi aí que eu encontrei a junção de tudo isso na fonoaudiologia. No início, na Sim. voz, né?
na voz, mas foi aí que foi o boom da fonoaudiologia na minha vida. Sim, e você falou algo lindo, né? Porque a fonoaudiologia é esse universo inteirinho, né? Uhum, Que nós temos que pode juntar várias coisas, né? Em uma só. E na última live nós conversamos com Vanessa, que é da área de áudio. E aí ela contou, né, que como antes de fono, ela fez engenharia. Então ela uhum, chegou para a área, para a fonoaudiologia muito na perspectiva de exatas e aí foi caminhando para a área de audiologia, né? Então tem essa área mesmo da pedagogia que você falou do ensinar, do aprender, do letramento, né? Então dá para a gente ver de tudo um pouco na fonoaudiologia, né? Eu acho muito incrível isso. E eu gostei muito de em todas as lives, a forma como vocês colocaram, que vocês escolheram a fonoaudiologia. Foi cada uma diferente da outra. Não teve um depoimento assim que se repetiu. E eu gosto muito de trazer isso para mostrar que nós mulheres negras somos diversas, né? Somos múltiplas, uhum. que não tem como uma representar um todo, não é? E porque eu poderia trazer uma fono só e falar, não, vamos falar sobre a vivência da mulher negra, mas não, somos tão diversas e múltiplas que cada uma apresentou uma trajetória de escolha, né, diferente uma da outra. E não só pelas áreas diferentes, né, mas pelo contexto de vida, o social e tudo o que reverbera para a escolha da profissão, não é? E aí eu Uhum. queria que você me contasse sobre esse momento da graduação, né? Sobre existiu a representatividade durante esse momento? Você teve professores negros? Você foi a única aluna negra da sala ou teve outras, né? O que é que você viu sobre questões raciais dentro da fonoaudiologia, em alguma matéria, alguma disciplina, um professor trouxe isso, ou um aluno trouxe, porque, por exemplo, no meu caso, era muito eu que levantava esse debate na sala de aula. Então, por mais que os professores não quisessem, eu chegava lá e falava. Então, assim, tem muito disso também. Às vezes o professor não fala, mas tem aquele seu Uhum. colega que está puxando esse tema na sala. Eu queria que você contasse como é que foi essa sua experiência na graduação. Sim. Na graduação, nós éramos 4 fonos, né? 4 estudantes de fonoaudiologia na sala. Não tivemos professores dentro da fonoaudiologia negros. Tivemos uma professora nas ciências básicas negra, né? Que eu olhava, os olhos brilhavam, até falava, nossa, que mulher Sim. poderosa, olha esses cabelos. E durante a graduação não tivemos, né? E foi um tema assim muito pouco abordado, né? Tivemos, como todas falaram, na saúde coletiva, mas muito pouco, né? O Grêmio Estudantil que tentava puxar um pouco os assuntos, mas eram pouquíssimos. A faculdade, por maioria branca, né? Éramos poucos negros. A faculdade, eu estudava em outra cidade, né? Saí de casa, então, nesse processo, fui estudar em Nova Friburgo, que eu sou do Rio de Janeiro, moro em Sorocaba, São Paulo, mas a graduação foi no Rio de Janeiro, onde morei toda a minha vida. Estou há 3 anos aqui no interior de São Paulo. E lá na graduação, pouco foi abordado, né? E foi aí que houveram algumas coisas, com a saída de casa, algumas coisas foram abordadas, algumas coisas eu sofri durante a graduação que me fizeram questionar muito. E entrou um outro processo, um processo de transição capilar, né, que eu fiz durante esse processo, que foi uma transformação geral, porque naquela época eu não tinha voz como você, que questionava, que levantava assuntos. Então, nesse processo, nessa transformação dos meus cabelos, que as pessoas podem perguntar, opa, mas é só um cabelo. Não, mas foi uma transformação por inteiro, assim, que eu comecei a questionar muitas coisas, comecei a Sim. assistir muitos vídeos, comecei a me posicionar mais, né? A me perguntar, gente, onde estão os outros negros dessa universidade? Poucos assuntos nós trazemos. Então, foi nessa época, mas foram poucos assuntos abordados, infelizmente. Se eu pudesse voltar atrás, né, eu faria muita coisa diferente. Mas eu acompanho ainda a evolução da universidade, que naquela época éramos a segunda turma de fono. Como a faculdade também cresceu nesse sentido, né? As colegas que ficaram para trás, as outras turmas que vieram. Agora, maior parte também já tem maior parte negra na universidade, dentro de biomedicina e odontologia também, que eram os outros cursos que tinham dentro do campus. E eu vejo que agora eles estão fazendo mais simpósios também, trazendo essas Sim. discussões. E tem sido fantástico acompanhar de longe, ver a evolução da universidade nesses anos. Sim, e você tocou, né, em dois pontos
super interessantes. O primeiro que é o da saúde coletiva, que realmente nós precisamos estar compartilhando, né, esses debates nas outras áreas da fonoaudiologia, e isso para as outras áreas da saúde também, né? Mas, por exemplo, na área de enfermagem existe saúde da população negra, uma disciplina assim. Para medicina também já tem em alguns cursos, né? Em algumas graduações já tem. Para a fonoaudiologia, que ainda não tem nada específico para a saúde da população negra, fica muito a cargo do professor, né? Querer ou não abordar o assunto, ou os alunos abordarem esse assunto na sala de aula, e acaba tudo ficando muito centrado na área de saúde coletiva, que na maioria das vezes não é uma matéria específica para a fono, é dentro das matérias básicas, né? Então, não é um professor que é fonoaudiólogo, então ele não vai trazer essa experiência como fonoaudiólogo e a prática, né? De uma fonoaudiologia antirracista e tudo mais. Então, acaba que na fonoaudiologia esse debate, ele às vezes é posto ou não somente pela saúde coletiva, né? E a gente pode ver aqui com fonoaudiólogas de todas as áreas, de voz, de fono hospitalar, de áudio, e agora como se de linguagem, que é possível falar sobre isso nessas áreas também. Então, já está mais do que na hora, não é, da fonoaudiologia estar abordando esse assunto também. E o outro ponto que você colocou foi da sua transição capilar, que aí foi muito similar à minha também, né? Que a minha transição capilar foi durante a graduação, e foi porque eu me envolvi com o movimento estudantil e tudo mais. Então, nesse meio, eu falei assim, olha, então já está na hora de eu aceitar realmente o meu cabelo, e isso existe uma transformação enorme para quem está no meio do movimento ou não, né? Então, traz muitas mudanças, não só física, né? Porque a transição capilar não é só você deixar de usar algum produto, deixar de alisar o cabelo. É uma transição de ideias mesmo que a gente carrega, né? E aí, hoje em dia, a gente consegue ver fonoaudiólogos que pontuam essas questões do cabelo e de como a gente vê que na clínica isso é perceptível para os pacientes, né? Eles sempre falam, vários pacientes já falam, vou deixar meu cabelo black igual o da Pro. Eu trabalho em um lugar com pedagogas, então eles me chamam de Pro também. E aí, mas para mim tá tudo ótimo. E aí eles falam, vou deixar o cabelo igual o da Pro. Vou querer um cabelo black grande igual o da Pro. Então, assim, acaba, mesmo sem falar nada, simplesmente não veio, já torna uma referência para eles, né? De quantas meninas começaram a achar o seu cabelo também bonito. E aí a gente vai pensar, nossa, será que isso não é fonoaudiologia? Isso é comunicação. E o nosso objeto de estudo é a comunicação. Se o seu corpo está se comunicando com o corpo do paciente, então isso aí já é um trabalho fonoaudiológico, não é? Quantos pacientes chegam retraídos, e aí às vezes começar a falar de cabelo faz essa paciente criar um vínculo, faz esse paciente falar, né? Eu não sei se você também já teve experiências assim, se você quiser compartilhar com a gente, de como, né, isso reverbera na nossa prática clínica, não é? E aí tem uma pessoa dizendo também que está passando por transição, né? Então, super força aí, né, para esse momento que não é tão fácil também, né? É complicado, é complexo, mas se a gente tem pessoas que nos apoiam, fica muito mais fácil. E aí, Marta, eu queria que você compartilhasse com a gente sobre essa escolha da área da linguagem. Se foi você que escolheu da graduação, ou desde o início você já sabia que queria linguagem, ou você caminhou por todas as áreas, e aí que você foi decidir, não, agora sim eu quero linguagem. Conta aí pra gente como é que foi. Eu entrei, né, então, eu entrei na faculdade não sabendo que eu era da linguagem, mas eu sempre fui da linguagem, né? Todo esse processo de criança, do desenvolvimento com minha mãe, eu sempre fui da linguagem. Mas como eu tive muito contato com a música, eu achava que eu era da voz. Então eu entrei achando, já sabendo que eu ia me especializar em voz, sabe? Já sabia tudo. Falava que já sabia a especialização que eu ia fazer e sabia que ia atender adulto e cantor, né? Só que chegou em determinados pontos de projetos, né? Fazia parte do Propet, fiz parte do FAD, que é Ações Diretas, Fonoaudiologias, Ações Diretas na Educação, e foi aí que eu comecei a ter mais contato com as crianças em si. Então, a Marta se encontrou novamente com eu criança.
E quando eu entrei no primeiro projeto, que nós fomos aplicar o Confias para fazer uma triagem na linguagem infantil, né? Para saber como que estava a consciência Sim, fonológica, se as crianças estavam desenvolvendo bem. Então chegou em determinado momento que a gente ia ter encontro com as crianças começaram a gritar: Olha, a tia é uma menina moça! E isso criou uma empatia muito grande. E sim, até então, esse era meu apelido durante a faculdade, ficou menina sim. moça, né? Em determinado ponto, as crianças se tornaram muito empáticas comigo. Então, eu conseguia ter essa empatia com as crianças. E quando chegou na época da clínica, né? Diversas especialidades, eu ia muito bem em voz, mas não era aquilo, sabe? Fiquei frustrado, falei, meu Deus, não é isso ainda. E quando chegou no ambulatório da clínica infantil, eu comecei a me sentir a Xuxa, que as crianças me adoravam, Sim, e eu tinha muita empatia por elas, e eu sim, comecei a descobrir e me voltar para a Marta da creche, a Marta que copiava a mãe, a Marta que sempre gostou desse universo, mas achou que ia por outro caminho, mas que era apaixonada pela linguagem, pela comunicação, pela troca com as crianças, pelas possibilidades que as crianças trazem para gente, por esse universo infantil que eu sou encantada. E aí eu descobri que eu era, assim que eu estava saindo da faculdade, que foi o último estágio de clínica infantil, eu descobri que eu não era da voz, eu era da linguagem. sim, mas eu imagino que seria ótima também como fono na área de voz, viu? Mas o coração aquece mais quando a gente está com as crianças ali, né? Eu atualmente Sim. estou muito mais trabalhando com adolescentes, mas realmente estar lidando com a criança na clínica é o que despertou, né, também para não, agora eu quero ir para a área da linguagem. E aí, como também foi falado na última live, né, Vanessa compartilhou com a gente de que é importante também ir para todas as áreas, né? Você conhecer um pouquinho e estar aberto, né, para todas as áreas, porque às vezes a gente começa com ideia fixa, né, eu quero só tal área. E às vezes não é realmente aquela área da gente, mas se você está aberto para as outras experiências das outras áreas, né, você acaba se encontrando realmente, né? E aí eu Sim. falava no início eu quero linguagem, eu quero fono educacional, mas sempre a minha paixão foi saúde coletiva. Eu falava que eu ia ser fono do NASF, né? Eu falei, não, você é fono do NASF, eu quero ir para o NASF. E aí quando chegou também na clínica, atendendo crianças, atendendo adultos também, né? Que nós temos uma área muito interessante também na área do, Uhum. dos adultos e também da velhice, né? E aí a gente se encanta e realmente descobre a área que a gente vai. E aí se forma, procura essa área. E vai sendo aí, né? Trabalhando, construindo a nossa carreira. E aí, Uhum. né? Eu gostaria muito também de frisar que esse movimento que eu tenho feito aqui, né? Das lives, do diálogo sobre a mulher negra na fonoaudiologia, não é a primeira, eu não sou a primeira pessoa, né, que estou apontando isso. Marta também já estava antes, bem antes de mim nesse meio das redes sociais, se coloca como uma fonoaudióloga negra, né? E aí eu compartilhei essa semana um challenge que a gente fez, né, que foi o primeiro challenge aqui, né, no Brasil. Eu não conheço que teve outro antes, eu sei que teve outro depois, né? Que um outro grupo de fonos se reuniram e fizeram, que foi, eu não sei se vocês lembram quando teve, a gente aparecia desarrumado, pegava um livro e aí aparecia com o jaleco, aparecia com o jaleco e depois aparecia todo arrumado, né? Era mais ou menos Isso. assim o challenge. E aí foi quando estourou no mundo todo e para todos as pessoas negras começaram a fazer o challenge, porque era voltado para isso, né? Para pessoas negras. Uhum. E aí para exaltar a beleza e tudo mais. Aí teve diversos challenges de médicos negros, e aí repercutiu, né, de uma forma tão grande, né, vários perfis compartilhando. E aí Marta, um dia me mandou uma mensagem, falou assim, você quer participar do grupo, fazer o challenge? Eu falei assim, gente, que massa, né, esse movimento. E aí nós fizemos o challenge com mais de 6 pessoas, não foi? No vídeo. E aí, quem não viu, quando terminar a live, corre pro meu perfil ou pro perfil de Marta, que tem lá salvo, para ver como ficou muito lindo, né? E é bom também que já segue os outros fonoaudiólogos, que eles também pontuam essas questões, não é só a gente, né? Aí eu queria que você contasse o que te motivou a fazer esse challenge, né? E você saiu e procurou, né? Você saiu indo vendo os perfis dos fonoaudiólogos. Como é que você fez essas escolhas?
Conta como é que foi esse processo para você, porque assim, para mim participar foi um processo muito lindo. Ver o vídeo pronto e editado foi um processo, outro processo muito lindo também. E como é que você fica sabendo que isso reverberou de tal forma que outro grupo de fonoaudiólogos negros se reuniram e também fizeram challenge? Então, assim, o seu movimento teve frutos, né? Eu quero que você conte pra gente sobre isso. Sim. Então, poderia ser uma brincadeira, né? Pegar, achar alguns fonos, mas foi uma inquietação naqueles dias que eu falei, gente, eu sigo tantos perfis de fonos, mas nenhum me representa, nenhum, assim, é um perfil que eu me identifico de fato, sabe, me caracteriza, não é meu par. Eu falei, gente, onde estão esses fonoaudiólogos? Por que que não tem nenhum tão visível, né? Então eu comecei nessa busca, eu falei, não é possível. Aí fui lá na Sim, Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, fui no conselho, fiquei vendo quem seguia para achar, porque estava difícil também achar. Então eu comecei nessa busca de alguns dias, aí falei, caramba. Aí comecei a fazer uma lista, né? E depois que eu fiz essa lista, que eu vi sim, que eram profissionais brilhantes, um Instagram maravilhoso, eu me perguntei muito, eu falei, gente, mas por que que eles não são tão visíveis quanto outros perfis, né? Foi sim. aí que eu tive a ideia de, não, falei, não, preciso mostrar esses fonoaudiólogos de diversas áreas. Foi aí que surgiu a ideia do challenge, fui mandando mensagem para vocês, convidando, por conta de mostrar mesmo, de saber que vocês existem, né? E depois, logo depois que nós lançamos, que teve aquela repercussão toda, surgiu a Bia, né? Que é uma residente de fono, perfil dela. E ela entrou em Sim. contato comigo, ela é daí da Bahia. E ela falou assim, Marta, eu gostei muito do vídeo que vocês fizeram. Tô com a ideia aqui, o que que você acha? E eu queria pedir autorização para poder fazer esse vídeo, mas com os fonos da Bahia. Aí eu falei, mas Bia, muito legal. Mas então, Bia, ficou faltando algumas regiões do Brasil. O que que Sim. você acha de agora você tentar fazer um mergulho maior do que eu e ir atrás de fonoaudiólogos de outras regiões? E a Bia foi atrás disso, né? Ela que correu atrás do segundo vídeo, me mandou, tive contato com os outros fonos também, e foi a parte 2, mas para a gente ver quanta potência nós temos, né? Quantos Sim. fonos maravilhosos, porque eu fui de cada um, né? Stalkeei todo mundo, segui todo mundo. E como Sim, maravilhosos estão, mas que ainda temos pouca visibilidade. sim. E eu Me não sei se pergunto você. muito sobre isso. Exatamente, eu também me pergunto muito sobre isso. E, inclusive, a visibilidade entre os nossos pares, né? Entre outros Os profissionais da pais saúde também. negros também, que realizam trabalhos para visibilizar profissionais da saúde negra, mas eles nunca colocam fonoaudiólogos. Então, nós temos um embate muito grande, que é primeiro dizer fono o quê, né? Que sempre nos pergunta, a gente precisa estar toda hora pontuando, olha, fonoaudiologia é saúde. Nós somos profissionais da saúde, né? E a outra pontuação, nós somos mulheres negras profissionais da saúde, fonoaudiólogas. Então, eu vi fazendo perguntas, nossa, não vai ter nenhum fono nesse evento que vai ser realizado, e a gente percebe que são diálogos e temas que é possível ter o fonoaudiólogo, né? Sim. E aí eu sempre questiono também os perfis que se predispõem a falar sobre profissionais de saúde negros. Eu falo assim, será que não vai ter nenhum fono? Será que não vai abrir cadastro para fonoaudiólogos? Então eu acho que essa visibilidade que a gente precisa não é só entre toda a população, né, da população geral, de falar, olha, fonoaudiólogos negros, mas entre os nossos próprios colegas de profissão também, não é? Sim. Fisioterapeutas, nutricionistas, e são profissionais que nós temos um diálogo muito grande na clínica, não é? Eu vejo, por exemplo, na minha atuação profissional, eu tenho um diálogo muito grande com o TO, né, com psicólogo e com assistente social, tem um físio também. Então, se são profissionais que a gente está lidando no dia a dia, porque quando é para valorizar o outro profissional negro também, nunca acrescenta um fonoaudiólogo, não é? Hum, Então, essa é uma questão que a gente precisa também trabalhar entre os nossos.
né? E aí fica Sim. como dever de casa pra gente, né? E eu acredito que esse movimento que você fez do challenge foi importantíssimo para dar essa visibilidade. Pena que a onda, né, do challenge acabou, mas fica aí para outros movimentos também futuros. E claro que esse movimento do challenge com certeza influenciou esse meu movimento de estar aqui hoje, né? Então foi por ver, olha, tem outros fonoaudiólogos também pautando isso, então eu não estou sozinha, né? Porque às vezes nós até queremos falar sobre determinados assuntos, mas ficamos receosos por estar falando sozinho. E aí, como você falou, né? Teve que procurar bastante os perfis. Quando eu comecei o perfil no Instagram, eu comecei esse ano. Então é muito recente. Eu falei assim, nossa, a primeira coisa que eu quero ver são fonoaudiólogos negros. E aí eu comecei a seguir alguns fonoaudiólogos negros. Eu falei assim, vou descobrir agora quem são. E aí eu já comecei logo a seguir você também e vários outros profissionais. E aí eu queria que você contasse sobre como é ser, né, uma fonoaudióloga da área de linguagem que está nesse meio das redes sociais. E você também tem um trabalho de disponibilizar jogos e materiais de forma gratuita, né, no seu site. Então, eu queria que você contasse isso pra gente também sobre esse lado, como a gente pode dizer, fonoblogueira, né, que hoje em dia a gente está falando. Como é ser, né, uma blogueira, uma fono negra nesse meio, falando sobre isso e disponibilizando também os materiais, né? Que Uhum. auxilia não só nós profissionais, como os pais que podem achar o seu perfil e baixar e fazer em casa as atividades. Então é algo bem diverso aí, né? Queria que você contasse isso pra gente. Fica o convite pro pessoal ir lá no fonomartaenotero.com.br e Sim, baixar os materiais. sim. Então, eu senti muita falta quando eu entrei nas redes sociais de perfis mais práticos, né? Os perfis tendem a muito falar sobre problemas. Ah, vamos falar sobre o transtorno, vamos falar sobre o autismo. Gosto muito, mas eu gosto de trazer mais aquilo que eu faço no meu exercício como Sim. profissional, né? Então, eu acho que isso é muito útil. Então, o que que eu faço? Eu gosto muito de comprar jogos. Gosto, sou a louca de entrar nas lojas de jogos e ir comprando jogos divertidos, mas eu Sim. gosto muito de adaptar e de tornar esses jogos possíveis para aqueles que não conseguem. Então eu comecei nessa onda, eu comprava o jogo e eu trabalho numa associação de autistas, né? E torno esses jogos possíveis, então eu começo a fazer adaptação desses jogos para eles. E depois disso, eu comecei também a criar jogos, também com personagens, porque a maioria dos nossos jogos não tem personagens negros. Então, eu coloco Sim. personagens negros, coloco as coisas possíveis e comecei a disponibilizar esse material. Foi aí que eu criei o perfil, né, o Instagram, Fonomar, também para compartilhar a leitura do dia a dia, né, a leitura dos livros infantis, que eu gosto muito. Então, eu gosto de trazer essa indicação, gosto de trazer a questão da estimulação mesmo, que eu faço em terapia, para o meu Instagram. Então, foi esse o intuito do Instagram Fono Marta N. Otero, e do site também, onde eu coloco material, onde eu compartilho também como que funciona a clínica, como funciona o dia a dia. E você pontuou a questão de que os perfis falam muito de problemas e de questões. Eu não sei se parte também de você essa visão, mas eu vejo que tem muito perfil também teórico. E aí, às vezes, o perfil é como se fosse um livro, né? E é daqueles livros bem acadêmicos que a gente tem na graduação, e aí acaba despejando tanta teoria, né? E acaba que não é uma linguagem acessível. E aí a gente está falando sobre linguagem, eu gosto muito de pensar sobre qual a linguagem que a gente utiliza, né? E se vai ser acessível ou não para aquele que está nos ouvindo. E Uhum. aí isso é num perfil profissional, isso é na prática clínica, não é? Qual a linguagem que nós estamos utilizando? Você contou que trabalha na AMA, então é muito similar, né, com o lugar que eu trabalho, né? Não é a AMA, mas é voltado para pacientes que têm deficiência intelectual. E eu não sei se casa com essa realidade daí, mas a população que a gente atende é a população de maioria negras e também uma população de baixa renda, que vem de colégio público, né? Que vem desse meio social. Então, qual a linguagem que nós vamos estar usando, né? Que nós, como profissionais, estamos usando, se está sendo acessível para esse público que a Sim. gente está trazendo. Porque o que eu mais escuto são relatos de mãe não contou o que aconteceu para um psiquiatra,
Ou então o psiquiatra nem sabia o que a menina tinha, receitou um medicamento. Mas eu fico, olha, por que será que quando eu faço a entrevista dessa manhã eu consigo ter acesso a essas informações e o psiquiatra não consegue? Né? Então, qual é a didática? Como é que a gente está falando e acessando esse público, né? E aí a gente traz isso também para o perfil profissional, né? Qual é a linguagem que nós estamos usando, né? Se está sendo acessível o propósito do perfil, não é? E aí Sim. você falou muito de que sua inquietação começou, né, para fazer os jogos para adaptar. E aí eu não sei qual é a faixa etária do seu público, mas a minha é a adolescência. Então, muitos dos jogos que nós temos são voltados exclusivamente para a infância. E aí, por mais que a gente esteja trabalhando com pacientes que tenham um déficit cognitivo, eles não deixam de ser adolescentes. Então, a gente precisa estar respeitando essa faixa etária deles, né? E trazendo mesmo esses materiais para o nível cognitivo e também para a faixa etária que eles apresentam, né? E aí eu queria que você falasse sobre essa adaptação de materiais, se você compartilha também no local de trabalho, se você oferece, né, faz lives falando sobre esse material, fica aí uma ideia também, né, para compartilhar como fazer esses materiais com a gente, né, e a devolutiva de pessoas que já baixaram o material no seu site, o que é que eles falam, te dão esse retorno, né, porque eu acho que é interessante isso também, não só chegar no perfil e baixar e mas dar um retorno também para o profissional que levou tempo fazendo, não é? Queria que você compartilhasse com a gente. São poucos os retornos, sinto muita falta dos retornos das pessoas, Sim. mas aqueles que utilizam, eles perguntam como que foi confeccionado, como que eu penso tudo isso, né? Então é muito isso, Laís, é pensar a questão da faixa etária, né? Se eu tenho às vezes um jogo infantilizado, vou tentar transformar esse jogo num jogo adaptado para um adolescente, porque a gente tem que respeitar, né? Por mais que o cognitivo, por mais que haja uma deficiência intelectual, eu preciso tornar aquele adolescente funcional, né? Então eu preciso adaptar para a realidade dele. E, gente, as possibilidades que a gente tem de criar, imaginar, pegar qualquer jogo e tornar ele possível, tornar ele outra coisa, é gigantesco. A gente não precisa ter, porque como a gente trabalha em instituição, é o que eu e os colegas conversamos, né? Às vezes a gente tem poucos recursos, poucas possibilidades, mas é pegar essas poucas possibilidades, esses poucos recursos e transformá-los em algo possível, porque é muito possível. Se você tiver um papel, às vezes, uma canetinha, você consegue transformar e o jogo fica super divertido. Além de pensar na adaptação, você está potencializando um indivíduo com DI, né, com deficiência intelectual. Então, caramba, eu estou conseguindo jogar um cara a cara. Porque na fichinha ali vai ter a perguntinha e a figura, né, do óculos. Então, ele sabe que ele vai ter que perguntar se o personagem usa óculos. E ele se sente, porque ele consegue perguntar. E às vezes, para ele acessar essa pergunta é algo super difícil. Mas quando você oportuniza, dá a oportunidade desse indivíduo pensar através de uma sugestão, através de uma imagem, nossa, como que aquilo se torna divertido, como que aquilo empodera o indivíduo. Então, a minha felicidade mesmo, quando eu trabalho com meu público, é autista, mas eu tenho também deficiências intelectuais, né? E assim, como eu fico feliz quando eu dou essa oportunidade deles vivenciarem, experimentarem como adolescentes também, porque eu atendo o público infantil e adolescente. Então, como eu fico feliz quando eles se sentem empoderados, eles conseguem jogar, quando eles conseguem verbalizar algo através das fichas, né, da comunicação alternativa. Então, é super legal essa adaptação, assim, eu amo. Falar sobre isso, vou pensar em falar sobre isso em lives, trazer mais isso. Né? E é lindo quando eles se veem também nos jogos, né? Como você falou que oportuniza a criar, né, jogos que tenham personagens negros, né? E aí nós trazemos isso não só para os jogos adaptados, mas para as histórias. Se faz contação de histórias, seja com livros, seja com contos. Eu já tive experiência na clínica, né, de trabalhar com contos africanos, com livros de escritores negros que trazem personagens negros, e é lindo de como eles se conectam muito mais rápido quando o personagem é negro.
E aí, nesse local, eu não desmereço as outras histórias infantis que não têm personagens negros. Eu também trabalho, mas a conexão que existe entre o paciente e a história que a gente conta é um pouco mais demorada, né? E aí a gente precisa trabalhar muitas outras questões para que aquela história faça sentido para ele. Mas quando você traz um personagem, quando você traz um livro que tem um personagem negro, né, aquele paciente, e aí eu falo do meu público, que a maioria são de adolescentes negros, e a maioria são meninos, né? E aí você traz também a experiência de autismo, que aí a experiência de autismo é que a maioria é em meninos também. O DI é a mesma coisa, a prevalência é nos meninos, né? Então, a gente vê de como eles se sentem, né? Felizes de trazer aquela história, de como a imagem conecta com eles. E aí eu nem preciso fazer muito esforço na área, no momento de contar a história. E aí todas aquelas questões que a gente sabe de modulação vocal, a expressividade do corpo. Às vezes eu só mostro a imagem e já crio uma conexão super rápida com eles. E eles Acaba a conseguem... resistência, né? Cria-se uma Exatamente. expectativa muito maior na brincadeira e a brincadeira fica super estimulante, né? Sim. E aí eles conseguem compreender coisas que vão até além do que a gente quer falar, né? E aí você fica assim, nossa, tá superando todas as minhas expectativas. Então fica a dica aí também para outros fonoaudiólogos, que não é só para fonoaudiólogos negros usar esses recursos, né? É para todos os fonoaudiólogos, negros e não negros. Nós precisamos ver o público que nós estamos usando e também não é só para pacientes que for negro, né? Pode ser utilizado com pacientes não negros também, né? Inclusive a gente vai estar trabalhando a questão do respeito à diferença, mostrar que somos sim diferentes, o respeito à diversidade, né? A tudo isso com outros pacientes também. Então é algo que não é só exclusivo nosso, né? A ser trabalhado. Fica aí para todos os outros profissionais também. E aí eu queria que você compartilhasse com a gente algumas experiências que você já teve na sua prática clínica, né? Ou seja, com familiares, os responsáveis, ou com pacientes negros, né? Ou se você quiser falar também sobre a contação de história, que eu vi que você comentou no seu perfil essa semana, né? Que você indicou o livro, que inclusive ganhou o Oscar, né? De melhor animação. E aí eu queria que você compartilhasse essa experiência sua na prática clínica também com a gente. Experiência de... Essa experiência da contação de história, ou também com os responsáveis e pais dos pacientes negros, né? Dessa criação de vínculo, essa conectividade que existe, né? Principalmente com esses pacientes. Olha, Laís, na clínica eu tenho muitos poucos pacientes negros, né? Sim. Porém, eu utilizo muitas histórias com os personagens, né, para trazer essa questão da diversidade. E a história, ela conecta, né? É fantástico. Eu amo a contação de histórias, amo os livros infantis. Então, na indicação também para os pais da clínica, na instituição eu tenho mais pacientes negros. Então, eu me preocupo com essa questão de trazer livros voltados para eles, dentro da contação de histórias também, da gente trazer discussões com as crianças a respeito disso. Mas as indicações que eu faço também para os pacientes da clínica, para os pais, são esses livros, né? E dentro do contexto, eu chamo os pais para a gente conversar, para colocar a experiência que é a gente trabalhar a diversidade através da contação, né? De trazer outros personagens para que as pessoas, para que essas crianças elas possam enxergar os outros, né? Aí começa a educação antirracista, né? Começa essa educação e o outro entender as diferenças. E dentro da instituição onde eu tenho pacientes de fato, né, é empoderamento. O outro aprende a respeitar, né, e esses outros pacientes eles começam a se enxergar e eles começam a se empoderar e começam a entender, nossa, mas se a Marta realmente, olha, ela tem cabelo igual o meu, sabe? E a contação de história é fantástica. Eu amo trazer contação com outros contextos, também com outros tipos de personagens, mas quando eu tenho a oportunidade, eu também me faço nessa contação, eu conto até mais feliz dessas histórias, porque a gente precisa trazer, sim, para o nosso dia a dia, a contação com personagens, né, e escritores negros. E você contou algo muito interessante, que é a vivência, né, da fono na clínica
e da instituição pública, né? A clínica particular, a instituição é público. E aí eu vivo essa mesma realidade também, só que acabo falando muito mais do instituto, né? E aí a gente percebe de como a maioria dos pacientes nos institutos são negros, por ser um local público, né? A maioria que dá acesso a esse público, e na clínica são muito mais pacientes brancos, né? Que a gente atende na clínica que eu atendo também é assim, são poucos pacientes negros, mas é como você falou, a gente não deixa de trabalhar até as questões na clínica, né? Por ser um local, às vezes, que acaba sendo muito mais elitizado, né? E os pacientes que acabam chegando lá também com a condição financeira um pouco melhor, né? E vem de um lugar socioeconômico um pouco melhor também, né? Então, é algo que a gente vive, né? Eu acredito que profissionais da linguagem, não sei se outros profissionais também trabalham sobre isso. Às vezes tem profissionais que atuam só na clínica, não atuam em uma instituição pública, né? Não atuam pelo SUS. Mas aí nós que estamos nesses dois mundos, a gente percebe como é diferente. Como é discrepante, né? E o lugar, o que nos proporciona a atuação, né? Eu não sei se você percebe isso, mas no Instituto Público eu consigo ter uma atuação até antirracista muito maior do que na clínica. E aí a gente dá os nossos jeitos e consegue trabalhar nos dois locais, né? E aí eu queria que você compartilhasse com a gente, né? Eu fiz essa pergunta para todas, óbvio que não ia deixar de fazer para você também, né? A gente já conversou durante todas as lives, eu acho que a resposta já está bem nítida, mas eu queria que você contasse para a gente, é possível fazer uma prática antirracista na área de linguagem? Sim, não é só possível, quanto é necessário, né? É muito necessário fazer. Como a gente falou, eu acho que diferente das outras áreas, a linguagem, eu acho que te oportuniza mais isso, através das histórias, né? Através da dinâmica da questão multidisciplinar, na conversa, no contexto com outros profissionais, dos questionamentos, né? A equipe em si pode questionar, pode criar ações, né? E como eu falei aqui, eu sou apaixonada pelas histórias e eu acho que as histórias têm um potencial muito grande de empoderar. Então, se você trabalha, dentro de um contexto educacional, numa escola, você tem todo o poder para trazer uma educação antirracista, seja através da contação de histórias, seja através de brincadeiras com as crianças, através de uma criação de jogos que você pode criar personagens diferentes, né? Você pode pegar as crianças brancas mesmo e contar, mostrar super-heróis, né? De outras cores e são diversas as possibilidades que a gente tem na clínica da linguagem. Eu acho que, diferente das outras áreas, a clínica de linguagem te potencializa isso, com diversas oportunidades. Inclusive na clínica infantil, a criança ela é flexível, né? Ela é aberta para receber. A criança ela é limpa para... E tudo que você ensina para ela é a oportunidade que nós temos dentro dessa área de trazer esse contexto para que as crianças elas entendam as diversidades. E você pontou, né, a questão da conversa com os outros profissionais, que achei muito importante, né, a gente trazer isso também para o diálogo. Em todas as lives eu sempre perguntei, muito referente aos usuários, aos pacientes, mas a gente não pode esquecer que a gente está em um ambiente de trabalho que vai ter outros profissionais da saúde ou não, pelo menos no lugar onde eu trabalho tem os profissionais da área da pedagogia, né, e aqui eu tenho sempre diálogo com esses profissionais de como nós precisamos estar em diálogo e oportunizando também uma prática antirracista com esses outros profissionais, né? De como nós vamos estar nos portando com esses profissionais, trazendo esse diálogo também para com eles, né? Porque também não adianta ser um local que oportuniza atendimento, né, de saúde e educação entre todos os profissionais e o paciente chega somente na sua sala e consegue ver isso, se identificar. E aí vai para outro profissional de saúde ou da área de educação e aí ele vê outra coisa completamente diferente. Né? E eu não digo da atuação profissional, porque o fisioterapeuta, o nutricionista vão trabalhar de forma diferente com a gente. Mas eu digo de um paciente negro na sua sala conseguir se enxergar em um jogo, em uma atividade, e vai para outra sala e acaba que é bombardeado somente por imagens de jogos e histórias de pessoas não negras, né? Então,
de como a gente precisa estar compartilhando isso também com os outros profissionais e trazer isso para o debate. E aí, quando eu falo dos profissionais, também não quero que fique só registrado que é profissionais de saúde e educação, profissionais da limpeza, os profissionais da portaria, né? A moça da cantina, lá, como é um local público, oferece um lanche para os meninos. Então, trazer também esse diálogo para o pessoal da cozinha, para as cozinheiras, para a coordenação, né? E aí, aqui em Salvador, tem uma escola, que é a Escola Maria Filipa, e eles oportunizam uma educação antirracista para crianças pequenininhas, que vai de creche, né, alfabetização, e teve uma live que eles fizeram que foi com o porteiro da escola. O porteiro da escola é um homem negro e eles comentaram de como é importante esse profissional na instituição e de como é importante trazer esse profissional para esse debate que a gente está tendo, não é? Então, eu quero que as pessoas fiquem sabendo, né? E principalmente da escola, se vocês não conhecem, conheçam, né? E divulguem ela também, é uma escola importantíssima aqui em Salvador. Mas que esse debate que eles trouxeram, que sirva de exemplo também para a gente, né? Na nossa instituição, onde nós trabalhamos, nós estamos dialogando também com os outros profissionais, seja da limpeza, da portaria, de saúde, educação, seja qual for, né? Nós precisamos estar oportunizando e chamando para esse diálogo, né? Todos esses profissionais. Até porque, essa semana eu estava lembrando de um trabalho que eu apresentei de como a gente fala, né? De que nós estamos oportunizando uma prática de saúde antirracista, mas nós não esquecemos que nós somos mulheres negras e que aí a gente vai estar sobre o jugo tanto do sexismo quanto do racismo também, não é? Então, a gente oportunizar esses diálogos nessas instituições e nesses locais acaba que favorece a gente também, né? Porque vamos tentar, né, dialogar com essas pessoas e amenizar essa situação nesse local de trabalho, porque senão fica insustentável para a gente também, né? E aí a gente preza principalmente pela nossa saúde mental, que foi algo que a gente dialogou bastante em todas as lives, de como a gente precisa, né, tendo essa percepção de fazer uma prática antirracista e também que somos alvo do racismo nos locais de trabalho, e aí para todos os locais de trabalho, como a gente precisa estar cuidando da nossa saúde mental, né? E aí eu gostaria também, né, que agora, já quase chegando no finalzinho da nossa live, que eu tô aqui de olho no horário, que você compartilhasse uma mensagem, né, para os estudantes de fono que querem ir para a área de linguagem, ou para os profissionais, né, que já estão trabalhando na área de linguagem, ou que quer continuar, né? Que mensagem você diria para quem está nos assistindo, ou quem for assistir a live depois? Eu vi que alguém perguntou se a live vai ficar salva. Eu espero que sim. Se o Instagram não bugar, eu vou tentar salvar sim a live. Certo. Eu queria compartilhar, como meu universo é artístico, queria compartilhar através de poesia. Hoje, antes de vir para lá, eu falei assim, eu vou escrever uma poesia e vou falar lá na live. Você escreveu? Escrevi. Ó, assim. Um dia pensei em ser fonoaudiólogo. Estudei, os caminhos pensei. As possibilidades eram tantas que em determinado ponto concluí. Sei que nada sei. Vi-me diante de tantas descobertas que precisava de algo para me sentir completa. Diante de tantas possibilidades, apaixonei-me pelo principal componente da comunicação humana, a linguagem. Ela é o que te possibilita falar, escutar, compreender, ler e escrever. É o que te faz ser. Hoje estamos trabalhando com ela, né? Compartilhando conhecimento, nossas experiências, nossos pensamentos. Para você que é estudante de fonoaudiologia, modéstia à parte, a linguagem é pura magia. Brincadeiras à parte, é um caminho longo a se percorrer. No geral, a fonoaudiologia é uma profissão que dá orgulho de ver. Seja feliz no que você escolher. Aos queridos amigos, estudantes e fonoaudiólogos, olhemos para frente com esperança e confiança de uma profissão mais unida, que qualquer tipo de desrespeito seja banida. Que façamos práticas que promovam a profissão
e que em todo o percurso sigamos cada vez mais humanos, que nunca esqueçamos de honrar o nosso juramento, que seja lindo o caminho e cada momento. É esse o recado que eu queria deixar para vocês fonoaudiólogos que estão nos assistindo. A linguagem é linda, mas a fonoaudiologia ela é vasta, né? E nós não trabalhamos uns sem os outros, como falamos nas outras lives, né? Precisamos do audiologista para nos ajudar, né? Precisamos daquele que faz o processamento auditivo, precisamos daquele que faz a motricidade orofacial, precisamos daqueles que cuidam da voz. Nós somos uma equipe, né? Não estamos aqui para disputar também espaço, né? Nós estamos aqui para sermos mais unidos, né? Trabalharmos juntos. E é isso, a fonoaudiologia ela é linda, né? Gente, você precisa compartilhar, né, essa mensagem, essa poesia no seu perfil, né? Fica aí o pedido, compartilha também nas suas redes sociais, para não ficar só na live, né? Para as pessoas que assistirem, que vão assistir. E muito obrigada, mais uma vez, por ter topado participar dessa live. Eu estou muito feliz com a finalização desse projeto, que não é um fim, né? É só o começo, né? Sim. E que fique aí cada vez mais visível outras fonoaudiólogas negras, outros fonoaudiólogos negros também, porque precisamos estar falando também sobre os homens negros na fonoaudiologia, não é? Então, o que nós temos, né, são poucos homens, né, e ainda mais homens negros na fonoaudiologia, mas nós temos e precisamos compartilhar sobre as vivências deles também, né? E aí que fica aí o questionamento, né, que rolou na nossa live: quantos fonoaudiólogos negros você segue, né? Quantos profissionais negros você tem como exemplo, né? Que a gente precisa estar buscando mesmo esses profissionais, né, e compartilhar as nossas experiências. Se você não viu o vídeo do challenge, tem no meu perfil, tem no perfil de Marta, dá pra ver, né? Ver que ficou lindo o vídeo. E mais uma vez, muito obrigada, né, por você ter topado participar da live hoje, ter compartilhado suas experiências. Muito obrigada por ser da área da linguagem, né? E compartilhar tudo isso com a gente, o seu trabalho de ter feito o challenge, de compartilhar materiais e de pensar, né, em contação de história e jogos e atividades que tragam personagens negros. Então, eu aqui de Salvador conversando, você aí de São Paulo conversando, e a gente vê que essas experiências são parecidas, né, independente do local que nós estamos. Para quem chegou um pouco tarde, a live vai ficar salva. Tem as outras 3 lives também no perfil, que foi com uma fono da área de voz, outra fono da área de audiologia e outra fono da área de fono hospitalar. Então foram áreas que eu pensei, né? Falei assim, olha, não debate tantas questões raciais nessa área, então bora trazer, né? E oportunizar a experiência para fonoaudiólogas negras que estão nessas áreas, né? Trabalhando e que pensam sobre isso também, né? Que fique registrado que nenhuma das fonos que eu convidei são fonos que começaram a pensar na questão racial a partir do meu convite, mas ela já vem de uma trajetória, né? Então, não foram escolhas à toa também, né? Foram escolhas cuidadosas e carinhosas também, né? Então, por isso eu fico muito feliz por cada uma que topou participar, por ter esse diálogo aqui hoje. Muito obrigada. Nós que agradecemos, eu agradeço em nome de todas, né, de todos nós que tivemos a oportunidade de assistir cada live que você pensou em convidar essas pessoas. Foi, assim, maravilhoso, Laís, e como eu te falei num áudio, né, uma vez, eu fico encantada, né, com essa diversidade também que é a Laís, né, tem outros perfis, a Laís também fono, que traz esse assunto, que aborda, que é preciso falar, só que às vezes a gente se intimida diante, né, de outros fonoaudiólogos, diante de outras pessoas também, mas é preciso abordar que um dia a gente não precise mais falar sobre isso, né? Que seja uma coisa nada natural. A ver. Mas hoje é preciso falar sim. E muito obrigada por nos oportunizar ouvir também outras pessoas falando sobre isso, de outras áreas, né, da fonoaudiologia. Parabéns, Laís. Eu que agradeço. E fica aí o convite já para próximas conversas, próximos diálogos, né? E que quem quiser também, né, dialogar com Marta, só entrar em contato, é super acessível. E se não conhece, conheçam o perfil, né?
E aí, por hoje é isso. E muito, muito obrigada a todo mundo que assistiu também. E a live vai ficar salva. Obrigada, Laís. Obrigada, pessoal, que assistiu. Tchau, Tchau. tchau.